Fala moçada, tudo bem? Professor Luiz Henrique Bercê. Hoje nós vamos falar sobre a corrente elétrica como fonte de campo magnético. Tá? Um dos efeitos da passagem da corrente elétrica é gerar em torno dela um campo magnético. Então vamos ver aqui as possibilidades, né? Bom, primeira coisa, né? Essa corrente gerando um campo magnético, ela foi comprovada pelo experimento do Christian Oersted, onde ele pegou um circuito simples, né? Colocou uma bússola alinhada com o fio, né? Fechou o circuito de modo que uma corrente começou a circular em torno desse fio. Automaticamente a bússola ela ficou alinhada nessa situação. Lembrando que essa ponta vermelha da bússola, ela aponta o norte geográfico, mas ela é atraída pelo sul magnético. Lembra, né? Então, ó, a corrente passa no sentido horário aqui. Então, ela vai gerar do lado de cá um campo de saída e do lado de cá um campo de entrada. Então, a gente vai ter do lado de cá um campo sul magnético, né? Sai do sul e chega no norte, né? Lembra das linhas de campo, tá? Aqui o que aconteceu? Nós invertemos a corrente, ó. Invertendo a corrente, a bússola automaticamente também se orientou no sentido contrário. Então, com essa experiência, foi comprovado que a passagem da corrente elétrica gera um campo magnético. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas possibilidades aqui da criação desse campo. Então, o primeiro exemplo aqui é o campo magnético gerado por um fio retilíneo infinito percorrido por corrente elétrica. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Temos o fio aqui, colocamos uma corrente subindo, ó, indo da esquerda para a direita. Né? Aqui a gente utiliza a regra da mão direita para a gente poder verificar qual é a orientação desse campo magnético. Então, ó, o polegar alinhado com a corrente. Então, na parte de baixo nós vamos ter um campo de entrada e aqui em cima um campo de saída, como se estivesse girando aqui no sentido horário. Tá ok? Entra desse lado, seguindo a ponta dos dedos, né? E sai desse lado aqui. Tranquilo? Como é que a gente calcula esse campo aí? Fácil também. Aqui, ó. O campo magnético B vai ser igual. Em cima eu tenho esse micro aqui, representa o índice de permeabilidade do local, né? Do meio, né? Vezes a corrente elétrica dividido por 2π vezes o raio. O raio é a distância do ponto até o fio. Correto? E esse índice de permeabilidade ele é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Tranquilo aí? Vamos ver o próximo caso aqui, ó. Campo magnético gerado por espira circular percorrido por corrente elétrica. Então, olha a figura aqui, ó. Uma espira, né, como se fosse um anel. A corrente vai entrar aqui, ó, e vai circular no sentido horário. A regra da mão direita também, para determinar qual vai ser o sentido e direção do campo. Então, esse campo magnético ele vai entrar por baixo aqui, ó, e sair aqui, ó, vai girar no sentido das linhas azuis aqui. E aqui é o contrário, ó. Ok? Tranquilo? E como é que a gente calcula isso aqui? Também fácil também. A fórmula é muito parecida com a anterior, ó. A única diferença da fórmula é que não tem o π aqui embaixo, ó. Então, quando eu tiver o fio condutor, eu vou ter um π aqui embaixo, ó. Vai ser o índice vezes a corrente dividido por 2π vezes o raio. Aqui eu tenho só uma espira, então é o índice vezes a corrente dividido por 2 vezes o raio. Ok? Vamos ver agora numa bobina chata, né? Onde a gente vai ter várias espiras, né? Então aqui, ó. Eu tenho, isso aqui foi enrolado, né? Eu tenho um diâmetro aqui e tenho um comprimento aqui da bobina. Esse comprimento sempre é bem menor que o diâmetro, tá? Bem menor que o diâmetro. Então, o que nós temos aqui? A corrente entrando aqui, ó.
e circulando no sentido horário e saindo desse lado aqui, ó. Olha como que é a linha de campo. Você pode usar a regra da mão direita aqui também, ó. Colocar polegar indicando a corrente para cima. Então aqui eu vou ter um campo de entrada e do lado de cá um campo de saída, tá? Lembrando que se a gente for relacionar isso aqui com os polos, a gente vai dizer que desse lado aqui está saindo, então eu tenho que o que polo aqui sai do sul, né? Sai do sul e chega no norte. Então desse lado eu teria o polo norte, desse lado de cá eu teria o polo sul. Então eu calculo o campo magnético aqui, uma equação também muito parecida com a anterior, né? Só que aqui eu tenho N, que é o número de voltas que eu vou ter ali. Número de voltas. Lembrando que a unidade do campo elétrico aí, campo magnético, desculpa, ele é dado em Tesla. Certo? E vamos ver agora o campo magnético gerado por uma solenoide. Como é que fica isso aqui? Ó? Olha para a figura aqui, ó. Essa solenoide é um enrolamento, né? Foi feito um enrolamento, ó. Foi enrolado. A corrente aqui sobe pelo lado, à frente da bobina, a corrente sobe, lá atrás ela desce. Então aqui a gente pode indicar o campo com a regra da mão direita também. Se eu colocar o polegar subindo aqui, os meus dedos vão estar entrando aqui, ó. Então o sentido é sai desse lado, entra aqui e sai desse lado. Então desse lado de cá eu teria o polo sul e do lado de cá eu teria o polo norte. Como é que a gente calcula isso? A fórmula também é idêntica da anterior. A única diferença aqui, ó, que eu vou ter o índice de permeabilidade vezes a corrente, então aqui em cima é igual, né? Multiplicado por N, que é o número de voltas, e dividido por L, que é o comprimento que vai daqui do início do solenoide até o final do solenoide. Tranquilo até aí? Na hora que a gente for chegar nos exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilo isso aqui. E aqui eu tenho o que eu disse, ó, indicando aqui o sentido da ponta dos dedos é o sentido do campo, né? Então daqui eu tenho a saída, então aqui eu tenho um polo sul, e do lado de cá eu tenho a chegada, então eu tenho o polo norte, né? As linhas de campo magnético saem do sul e chegam no norte. Sai do sul e chega no norte. Tudo bem até aqui, gente? Então a gente precisa aqui guardar, né, essas equações, certo? Guardar essas equações, lembrando que isso aqui são grandezas vetoriais, então a gente vai ter aqui situações em que vai haver várias linhas de campos concorrendo no mesmo ponto, né? E aí nós vamos ter que trabalhar com a soma vetorial. Por isso é importante que a gente domine bem a questão de vetores. Tá ok? Então a gente se vê já logo logo nas resoluções dos exercícios, tá? Lembre-se que estudar sempre vale a pena.